Olá. O deputado Alan Rick, do PRB do Acre, é um dos parlamentares recém-chegados à Câmara. Jornalista e apresentador de rádio, o deputado coordena a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, mas também se preocupa com a profissão de jornalista e a história do Acre. E é sobre esses temas que a gente conversa agora. Deputado, seja bem-vindo à Palavra Aberta. Prazer todo meu, Juliano. A honra estar aqui contigo, com os telespectadores do Palavra Aberta. Bem-vindo à Câmara também, né, deputado? Primeiro mandato, é muita novidade, muitos desafios para a gente. Falando nos desafios, um dos primeiros temas que o senhor traz para cá é a questão do diploma de jornalista, né? Que é uma classe que não tem a profissão reconhecida hoje, né? Qual a situação? Inclusive, a PEC 206 volta à pauta da Câmara esta semana e nós vamos tentar sensibilizar os colegas sobre a necessidade do diploma para o exercício da profissão de jornalismo. Veja, existem várias ações na Justiça que derrubam essa obrigatoriedade, né? E que levam a um conceito distorcido sobre liberdade de expressão, que pode ser exercida nas redes sociais. Qualquer cidadão pode escrever um artigo e publicar no jornal, desde que consiga esse espaço, e o exercício profissional de jornalista. Eu creio que para que a gente tenha uma categoria cada vez mais bem formada, sobre os princípios éticos da profissão de jornalista, os princípios comezinhos, como, por exemplo, ouvir as duas partes de uma mesma história, etc., nós vamos ter nos bancos das faculdades. Claro que o jornalista formado, aquele que conseguiu se preparar ao longo de uma carreira em estados como o Acre, onde nós não tínhamos curso de jornalismo há algum tempo atrás. Tivemos recentemente, há cerca de 10, 12 anos, que nós temos curso de jornalismo no Acre, mas a velha guarda do jornalismo no meu estado não tinha acesso aos bancos da faculdade para se formar na área de jornalismo. Eu mesmo comecei e só depois que fui ter uma formação na área de jornalismo, fiz minha pós-graduação em jornalismo político. Então, hoje, eu creio que em todos os estados nós temos aí, excetuando-se raras exceções onde não há o curso de jornalismo, nós temos que entender a necessidade do diploma para o exercício da profissão. Você não vai se consultar com um médico que não seja formado, você não vai num dentista, num prático, como era antigamente. Você vai num profissional capacitado, gabaritado. Da mesma forma com o jornalismo. A grande questão é não confundir liberdade de expressão com o exercício de uma profissão. A quem, na opinião do senhor, interessa que continue não sendo uma profissão reconhecida? Olha, tem alguns segmentos que eu creio que poderiam se fortalecer com a exclusão do diploma. Eu não quero aqui nominá-los, mas os próprios jornalistas sabem de quem nós estamos falando. A quem interessa isso? O jornalista formado, ele é um profissional que tem a capacidade argumentativa melhor. Eu penso dessa maneira. Tem muitos profissionais na área de economia, do direito, que acabaram se tornando jornalistas. Mas eu acho que é também uma maneira de honrar a categoria, uma maneira de nos dar um viés de profissionais de verdade, de ter como o diploma como nosso padrão de qualidade dessa profissão. Então, eu acho que é fundamental que isso seja reconhecido. Uma segunda preocupação que o senhor vai ter nesse mandato também é a questão da defesa da vida e da família, né? O senhor coordena a frente parlamentar que trata do tema. Como é chegar à Câmara já como coordenador de uma frente? Olha, Juliano, um desafio imenso. Né? Você chega com muitos ideais e, de repente, se depara com uma frente parlamentar dessa envergadura que obteve mais de 330 assinaturas, que era aqui na Câmara, liderada até então pelo ex-deputado Henrique Afonso, do PV do Acre, que fez um belíssimo trabalho. No Senado, nós temos a presença do senador Magno Malta, que é um dos arautos da defesa da vida e da família no Brasil, uma pessoa do mais alto respeito e do mais alto grau de capacidade para defender esse tema. Então, é um desafio muito grande para mim, porque aqui nós vamos nos deparar com o Estatuto da Família. Nós estamos debatendo isso, uma comissão especial está, nesse momento, na Casa, deliberando sobre o tema do Estatuto da Família. Temos o Estatuto do Nascituro, que é também uma maneira do Estado garantir os direitos do bebê enquanto concepção. Temos temas como a questão do aborto no Brasil. Ora, é dever do Estado garantir a vida e existem movimentos que querem relativizar algo que é absoluto, que é a vida.
é constitucional. A família, como homem e mulher, artigo 226 da Constituição, nós temos que pensar que quando começamos a relativizar valores absolutos, nós começamos a jogar nossa sociedade num limbo muito perigoso. Então, a defesa da vida da família é esta bandeira. Defender princípios morais. Olha, dizem que o Estado é laico. Concordo, mas o povo não é. 84% dos brasileiros, segundo o último censo do IBGE, têm religião. São cristãos, católicos, evangélicos, espíritas e de outros troncos. Então, nós temos que defender esse cidadão que nos elegeu. Esse cidadão conservador, esse cidadão que não aceita que o aborto seja tratado... é uma situação, um problema de saúde, é uma situação de vida, de ética moral. Não pode ser levado apenas para esse viés. Então, é por isso que nós entramos de cabeça nesse projeto e eu sei que os embates serão muito grandes. O senhor citou uma série de propostas, né? A gente vê que é difícil aprovar alguma coisa aqui na Câmara, quanto mais no Congresso. Se o senhor tivesse que escolher uma bandeira dessas que o senhor citou como prioridade para esta legislatura, qual seria? Sobre a vida e a família, por exemplo? Isso. Eu acho que não permitir a legalização do aborto no Brasil, em hipótese alguma, é uma das bandeiras que nós defendemos com todo o vigor. Essa seria a prioridade primeira? Essa seria uma grande prioridade nossa. No aspecto também, nós estamos debatendo o Pacto Federativo. Esse é um tema fundamental. Hoje, a União detém a maior parte do bolo, estados e municípios que têm grandes responsabilidades com a menor parte. Então, você vê, existe a guerra fiscal dos estados, né? O senador Humberto Costa propôs o seu projeto de lei, que foi inclusive já aprovado no Senado. Essa questão do Pacto Federativo tem que ser vista com muita responsabilidade, Juliano, porque acabar com a guerra fiscal entre os estados não é fácil. Isso é um debate que nós vamos ter que fazer aqui ao longo da questão do Pacto Federativo. Mas é preciso repactuar, redistribuir a renda. Dar mais força aos municípios. Eu sou municipalista, porque você não mora no estado, você mora no município, na rua, no bairro. Então é ali que você vive constantemente com as demandas, com as dificuldades, com, enfim, os pormenores da tua vida cotidiana. Então eu penso que o debate do Pacto Federativo também é muito importante. E outra coisa, os estados da Amazônia hoje vivem um momento muito importante. Precisamos pensar numa maneira de reconhecer os estados que têm mantido a floresta em pé, como é o caso do Acre. 88% do nosso estado mantém sua cobertura vegetal intocada. Só Acre e Amazonas, não é isso que tem? O Acre e Amazonas tem números, exatamente. Na Amazônia, Acre e Amazonas têm a maior cobertura vegetal preservada. Né? Houve muito desmate em Rondônia por conta da ocupação da agropecuária, existe um movimento para manejo de pastagens, para, enfim, recuperar algumas áreas degradadas. Mas o Acre e o Amazonas são exemplo para o Brasil de preservação ambiental. Mas nós não somos reconhecidos por isso. Eu acho que a meritocracia... A senadora Marina Silva, à época, propôs o FPE Verde, que é uma maneira de beneficiar os estados, reconhecer esse esforço de manter a floresta em pé. Esse é um tema muito importante, nós temos que debater isso, porque o mundo inteiro fala de preservação ambiental, mas só querem cobrar da Amazônia que faça isso. E os mecanismos para reconhecer quem tem feito isso ao longo dos anos? Não existem. E estados pobres como o Acre, como o Roraima, como o Amapá, precisam de reconhecimentos nessa área. Então é um tema também muito importante. O senhor citou agora o seu estado, né, o Acre, como um que preserva, né, mas isso não impede que ele tenha uma série de problemas climáticos também, né, e está passando por uma cheia enorme. Qual a situação do estado neste momento, deputado? Juliano, o Acre enfrentou a maior cheia da sua história. Começou, por exemplo, em novembro, lá em Tarauacá. O município de Tarauacá enfrentou 2 cheias terríveis num espaço de 2 meses. Então você vê... Nós estamos enviando, por exemplo, das nossas emendas individuais, que graças à emenda de relator do senador Romero Jucá, os deputados novatos, senadores novatos podem ter, pela primeira vez, no ano inicial, emendas parlamentares. Nós estamos colocando R$1 milhão para tentar ajudar a reconstruir Tarauacá. Os demais deputados da bancada acreana também estão ajudando. Brasileia, estive em loco. Levamos lá o ministro da Integração, Gilberto Ock, que pôde... contemplar. A gente diz o seguinte, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então o ministro pôde ver em loco a situação de uma cidade devastada. Parecia Hiroshima após a bomba, o Little Boy lançado na Segunda Guerra Mundial. O brasileiro estava arrasada, destruída, é preciso reconstruir a cidade. Então isso sensibilizou o ministro, a presidente Dilma também esteve no Acre, o general
Adriano Pereira, da Defesa Civil Nacional, demais ministros também estiveram no Acre. Esse foi um trabalho da nossa bancada. A bancada federal do Acre foi muito ativa e atuante. Unida também. E unida, independentemente das cores partidárias, para resolver a situação da população do Acre. O povo sofre muito, Juliano. Uma enchente, ela destrói a casa, os móveis, os bens, a vida das pessoas. Mais de 20 mil produtores rurais foram atingidos, perderam toda a sua lavoura. Então eles vão ter que plantar na entre-safra. Estivemos com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, um gentleman, que nos recebeu muito bem, colocou a Conab para ajudar, enfim, vai disponibilizar linhas de crédito acessíveis para que esses produtores possam, junto às instituições que fomentam a agricultura familiar em todo o Brasil, para que eles possam reconstruir suas vidas através dessas linhas de crédito, diferenciadas para que eles possam plantar na entre-safra, precisa de acompanhamento técnico, enfim. O Acre todo precisa de ajuda e nós temos que reconhecer também. O presidente Dilma esteve no Estado, viu em loco, acompanhou e agora a gente está aguardando que as medidas que já foram anunciadas possam tomar corpo e atender toda a população. Nosso tempo, infelizmente, acabou. É uma pena. Obrigado, deputado Alan Rick. Eu que agradeço, Juliano. PRB do Acre, pela sua participação. É uma honra para mim, estou à disposição sempre que for necessário. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta, um programa da rádio e da TV Câmara. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. A gente fica por aqui, até mais.